Todos os dias a gente está enfrentando um dos maiores problemas da humanidade, que é fazer escolhas. Só que nós não fomos biologicamente feitos para tantas opções quanto as que a gente tem hoje. Pensa comigo, seus ancestrais foram criados em vilas e grupos de pequenas pessoas. Então eles tinham pequenas opções para escolher com quem se casar, com quem se relacionar. Quando a sociedade foi evoluindo, tinham pequenas opções de livros para as pessoas lerem. E cada vez mais, quando ia surgindo uma nova atividade, essa atividade sempre começava com pequenas opções. Hoje, com o advento da tecnologia, nós temos várias opções de escolhas todos os dias. Quando você entra em qualquer streaming de vídeo, de série, você tem lá milhares de séries para assistir e para escolher. Isso gera uma dificuldade de pensamento e muitas vezes você fica ali só no controle remoto, horas, às vezes mais tempo no controle remoto do que assistindo o filme realmente, do tanto de escolhas que você está fazendo. E essas escolhas, elas acabam se refletindo, essa dificuldade, aliás, de escolher, acaba se refletindo na sua produtividade no dia a dia, porque você está tão preocupado com a escolha e pensando tanto em qual escolha fazer, que você não pensa na consequência da escolha, você só pensa ali no curto prazo daquela escolha. Então, eu vou te falar o seguinte: comece a dificultar a probabilidade da escolha aparecer. Se uma coisa te gerar uma dificuldade de escolher entre algumas opções a ponto de você ter que avaliar se essa opção é boa ou não, só o fato de ter que avaliar já deveria fazer você não escolher ela. Então vamos supor, se você tiver que avaliar se vai namorar uma pessoa, você não deve namorar essa pessoa, porque se você devesse, não deveria ser nenhuma possibilidade de escolha isso daí. Se não é um sim óbvio, como diz no livro Essencialismo, então é um não. Então, se você tem que avaliar os motivos pelos quais você deveria fazer aquilo, então é um não. Se você tem que fazer uma lista de prós e contras da compra de um carro, você não deveria comprar aquele carro. Às vezes você deve comprar outro. Então, se você deve fazer a escolha de prós e contras sobre a mudança de carreira, é porque você não deve mudar de carreira. Porque se fosse um sim óbvio, você não estaria pensando nos prós e contras. Se fosse um sim óbvio, você só mudaria a sua carreira. A mesma coisa acontece com o seu dia a dia ali, como um exemplo que eu dei das escolhas da Netflix. Se você tem que avaliar se vai ver ou não esse filme agora, você não deveria assisti-lo, porque ele não é um sim óbvio, ele não te atraiu, ele só vai fazer você perder o seu tempo, produtivamente falando, né? Porque lógico que às vezes perder tempo no lazer em determinadas situações é bom. Então comece a avaliar as escolhas que você está fazendo, como elas são feitas. Porque muita gente fica diante de tantas opções que são oferecidas, né? No livro Essencialismo ele fala para você descartar boas opções e ficar só com as excelentes. Quando você vai avaliar suas escolhas, como elas estão sendo feitas, se você tem que ficar fazendo prós e contras diante de uma possível boa escolha, é porque essa escolha ela não deveria ser feita. Se ela é uma boa escolha, realmente, se ela é uma boa escolha de verdade, ela seria um sim óbvio, mas ela pode ser uma boa oportunidade para quem tá te oferecendo essa boa oportunidade. Talvez não seja uma boa oportunidade para você naquele momento. E quando você é convencido de que ela é uma boa oportunidade e aceita essa boa oportunidade, que não é um sim óbvio para você, mas não, ela não é óbvia assim, ela não é excelente, mas é uma boa oportunidade, ela acaba te fazendo fugir dos seus objetivos finais. Vou te dar um exemplo da minha vida. Quando eu passei no concurso da Polícia Penal, eu tomei posse e eu tinha duas opções depois de tomar posse: continuar o meu trabalho e estudar para um outro concurso, que era o meu objetivo na época, ou continuar o meu trabalho e tentar produzir conteúdo na internet. Naquele momento, produzir o conteúdo na internet era uma boa oportunidade, porque eu via várias pessoas produzindo conteúdo e até ensinando pessoas a passar em concurso e serem aprovadas em concurso, dali pra frente ganhando dinheiro com isso. Então produzir o conteúdo parecia uma boa oportunidade, mas naquele momento ela não era uma oportunidade excelente, não era um sim óbvio para minha situação momentânea. Eu deveria ter focado a minha vida
no meu objetivo naquele momento. Mas eu aceitei essa boa oportunidade. E realmente foi uma boa oportunidade, fiquei conhecido, fiz amizades por causa disso, tive oportunidades até dentro do meu trabalho como policial por conta disso, fiz vídeo institucional recentemente, tudo com o conhecimento que eu adquiri produzindo conteúdo. Mas, para o meu objetivo, que era estudar para outro concurso público, naquele momento, ela me desviou desse foco. Então foi uma boa oportunidade naquele momento, mas não era um sim óbvio, tinha os prós e os contras e acabou me desviando do meu objetivo. Então avalie suas escolhas. Hoje em dia a gente tem cada vez mais opções, e opções toda hora, e muita gente aparecendo com opções boas para você. Mas se não é um sim óbvio, é um não. Você não tem certeza daquilo, se você tem que avaliar, é porque você não deve fazer aquilo que você está pensando fazer. Então fica com isso aí. No livro Essencialismo ele fala, e o grande ponto do livro é o foco nos seus objetivos. Não faça o que não é essencial para chegar nesse objetivo.